Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agora para pedir, Senhor, a Tua graça, para fazermos a exposição deste texto. Sabemos, Senhor, que se o Espírito Santo não iluminar as nossas mentes, nós não vamos entender. Talvez entendamos por se tratar de uma narrativa, mas as palavras não descerão ao nosso coração, ficarão apenas nas nossas mentes. Mas não é isso que nós desejamos. Nós queremos, Senhor, que Tu nos ensines, que Tu nos edifiques com a Tua palavra, Senhor, que Tu nos dês a graça necessária, a sabedoria, o discernimento, para que possamos expor, explicar esse texto para a igreja, de forma que a igreja entenda, e que o Teu Espírito, Senhor, haja no coração de cada um, fazendo com que, Senhor, as verdades aqui aprendidas estejam nos nossos corações sempre, para todo sempre, não apenas nas nossas mentes. Deus amado, faz isto por nós nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é uma narrativa, mas isso não quer dizer que nós não possamos tirar lições para nós aqui. O texto diz que Jesus, ele, concluídas todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Quando nós lemos o texto lá, o texto correlato em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, nós vemos que Jesus tem terminado de fazer o sermão do monte, de falar o sermão do monte, de ensinar ali no monte. Ele desce do monte e ele entra na cidade de Cafarnaum, e esse centurião vai ao encontro dele. Cafarnaum, meus irmãos, era uma cidade que ficava junto ao mar da Galileia. Cafarnaum foi o centro das atividades de Jesus durante o seu ministério na Galileia. Sempre que ele pregava na Galileia, ele ficava em Cafarnaum, é como se fosse a base dele ali. Cafarnaum era considerada uma cidade grande, pois havia ali um centurião.
Se havia um centurião que era um oficial do Império Romano que comandava uma centúria ou um destacamento de 100 soldados, então era uma cidade grande. Nem todas as cidades podia ter um batalhão de soldados com 100 soldados e um centurião. A Bíblia fala de alguns centuriões, né? Além desse que nós vemos aqui, o Novo Testamento ele faz menção de pelo menos outros dois que merecem destaque. Por exemplo, no Calvário, quando o Senhor Jesus estava pendurado na cruz, houve um momento em que tinha um centurião ali presente, né, com a escolta, e aquele centurião que estava presente, houve um momento que, olhando para Jesus, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esta é uma declaração de fé, não é? Mesmo sendo um romano, mas esta é uma declaração de fé. Então, provavelmente, nós entendemos que esse centurião, ele tenha crido em Jesus Cristo. Há um outro centurião também, que o Novo Testamento relata, que é o centurião Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz sobre ele que ele era piedoso e temente a Deus, juntamente com sua casa, e que desfrutava bom testemunho de toda a nação judaica. Então, além desses dois centuriões, tem também este que nós vamos tratar dele agora. O texto que nós lemos, meus irmãos, fazendo um resumo bem rápido, ele descreve o episódio em que um centurião pede a Jesus para curar o seu servo que estava muito doente. O texto diz que ele estava à beira da morte. E Jesus realiza esse milagre. Esta é a narrativa. É uma narrativa muito simples. Mas, como eu falei, mesmo se tratando de uma narrativa, é possível, e é isso que nós vamos fazer, identificarmos no desenrolar dos fatos, pelo menos, meus irmãos, pelo menos 3 evidências de uma conversão verdadeira. Meus irmãos, hoje nós percebemos que há muitos crentes no mundo, há muitas igrejas, há muitos evangelhos sendo pregados, e há muitas pessoas que se dizem evangélicas. O evangelicalismo, como nós chamamos no meio acadêmico, cresceu muito no Brasil. Então, há igrejas as mais diversas possíveis, com os nomes mais variados e as doutrinas também mais variadas possíveis. Provavelmente, essas igrejas não se preocupem muito em checar, em testar, se as pessoas que frequentam a sua igreja, se elas de fato se converteram, se houve uma conversão real no seu coração. Isso, na verdade, não é muito fácil de fazer, eu até compreendo isto, não é fácil de fazer. E as igrejas, de um modo geral, elas estão muito mais preocupadas com a quantidade de gente, né? Ter a casa cheia, do que com a qualidade. Bem, está chegando, vai ficando, não estamos muito preocupados se aquelas pessoas, de fato, se converteram, tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Não, vão frequentando ali e está tudo bem. Nesta narrativa, nós vamos perceber 3 evidências de uma verdadeira conversão. Vocês poderiam dizer: pastor, mas todos nós daqui não já somos convertidos? Eu creio nisso, meus irmãos. Creio, viu? Tenho dúvida disso não. Eu tenho certeza, pelo menos é assim que eu penso, que todos vocês estão aqui porque houve de fato uma conversão na vida de vocês. Normalmente, quando a pessoa vem para cá, ela passa por um discipulado, onde aprende as doutrinas básicas da igreja, e nós vamos acompanhando o desenrolar, o desenvolver da pessoa, e
para nós, todos são crentes verdadeiros e todos experimentaram uma conversão. Mas, meus irmãos, é sempre bom nós atentarmos para essas verdades. E, quem sabe, até checarmos em nós mesmos. A primeira evidência que nós percebemos aqui é que alguém que se converteu de fato é alguém que crê em Jesus. Essa é a primeira evidência. E nós vamos perceber que esse centurião, ele cria em Jesus. Veja do versículo 2 até a primeira parte do versículo 6. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Vamos fazer algumas observações aqui. Provavelmente esse centurião era romano. Pelo menos pelo verso 9 aqui, que nós, na nossa leitura, podemos afirmar que ele não era judeu. Porque Jesus vai dizer que muitos virão do Ocidente, né? E Jesus vai dizer que não encontrou fé como a dele em Israel, então ele não era judeu. Isso nós já podemos perceber. Outra coisa, ele era um homem bom. Haja vista a preocupação com a doença do seu servo. Ele era um homem bom. Nós sabemos que existem pessoas boas, mesmo pessoas que não creem em Jesus. Pessoas que muitas vezes podem ser até ateus, mas são pessoas boas. Pessoas que gostam de fazer o bem. Pessoas que têm um padrão ético-moral elevado. Isso é bom. Isso não é ruim. Ele parece que era um homem bom, porque ele se preocupa com o servo. Naquele contexto havia servos ou escravos que serviam aos seus senhores. E um servo seu estava doente, à beira da morte, e ele se preocupa com esse servo. Outra coisa, ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus. É que o texto nos diz. Certamente alguém já lhe havia contado, talvez, algum dos milagres que Jesus estava realizando ali. Talvez ele não. O texto não diz que ele viu. O texto não nos afirma que ele viu algum milagre, mas ele ouviu dizer dos milagres de Jesus. Podemos dizer que ele cria em Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque havia fé no seu coração. Mesmo sem ter visto, apenas ouvido algum milagre realizado por Jesus, ele pede, por intermédio dos anciãos judeus, que Jesus fosse curar o seu servo. Então veja, ele não viu nenhum milagre, mas ele ouviu dizer que Jesus estava curando, e ele creu que Jesus curava. Ora, meus irmãos, só quem pode curar é o Filho de Deus, só quem pode curar é o Messias. Então, houve fé no coração dele, apenas ouviu falar de Jesus e creu que Jesus podia curar. Havia, na época de Jesus, tantos fariseus que chegaram até a ver milagres realizados por Jesus, mas não criam em Jesus. E este homem creu. Uma outra coisa que o texto nos afirma é que ele era amigo do povo judeu. Na opinião das autoridades religiosas, ele era um homem merecedor, ele era um homem digno, né? Merecedor de receber a cura para o seu servo. Os judeus dizem, olha, eles até pediram com instância a Jesus, atenda o pedido, porque ele merece.
Meus irmãos, eu fiz questão de fazer essas observações para dizer a vocês o seguinte: a salvação, ela não é dada ao homem por merecimento. Não é porque o homem merece alguma coisa que ele recebe a salvação de Jesus Cristo. Como eu falei, há pessoas boas, respeitáveis, honestas. Eu não tenho dúvida disso não, e vocês também não têm. Mas por melhores que sejam essas pessoas, por melhores que sejam as suas qualidades, meus irmãos, elas não são suficientes para salvá-los. Por melhores que eles sejam, ninguém será salvo pelas suas obras, ninguém será salvo pelos seus feitos, por aquilo que ele faz. Os judeus, principalmente a seita dos fariseus, acreditavam, por isso que eles dizem que ele era merecedor, eles acreditavam que o homem era salvo pelas obras da lei. Se o homem cumprisse a lei, então ele era salvo. Os judeus acreditavam dessa forma. Por isso ele diz, ele é digno de que ele faça isto, porque você poderia ser salvo por mérito, desde que você cumprisse a lei. Entretanto, meus irmãos, Jesus, ele não veio salvar os sãos, ele veio salvar os doentes. Ele não veio salvar os justos, mas os pecadores. Os judeus que se consideravam justos e que se consideravam sãos, porque cumpriam a lei, Jesus disse: eu não vim salvar essas pessoas, eu vim salvar aqueles que estão doentes e que são pecadores. Isto fica muito claro, meus irmãos, na parábola que Jesus conta de dois homens, justamente um pecador, que ele toma como exemplo um publicano, que era um judeu, mas que é como se tivesse se vendido a Roma, ele cobrava os impostos. Normalmente os publicanos eram pessoas desonestas, porque eles cobravam o imposto a mais para ficar com o resto, extorquiam o povo. Os publicanos eram considerados grandes pecadores. Jesus toma como exemplo um publicano e um fariseu. E ele diz que esses dois homens subiram ao templo para orar. Jesus diz que o fariseu ficava lá na frente, em pé, e orava, dizendo a Deus: graças te dou, Senhor, porque não sou feito esse publicano aí. Eu dou o dízimo, faço isso, faço aquilo outro. Apresenta diante de Deus todas as suas obras da lei. E Jesus diz que o publicano, por causa do seu pecado, da sua condição de pecador, ele nem ousa levantar os olhos, ele fica batendo no peito assim. E ele diz: sê propício a mim, pecador. Ou, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que o publicano desce do templo remido, enquanto que o fariseu não. Porque, meus irmãos, não é por méritos que nós seremos salvos. Os méritos da nossa salvação são de Cristo, não nossos. Ou nós aceitamos os méritos de Jesus, ou nós não seremos salvos jamais. Então, meus irmãos, a parte mais importante de todas as observações que eu fiz a respeito do publicano, não é o fato de os fariseus dizerem que ele era merecedor e digno, que ele até ajudou a construir a sinagoga. Isso é bom. Ele já era um homem que estava no caminho, mas é que havia fé salvadora no seu coração, sem a qual, meus irmãos, ele jamais seria salvo. A segunda coisa que o texto nos mostra
é que o centurião identifica a sua própria indignidade. A primeira coisa, ele crê em Jesus Cristo. E a segunda, ele identifica que ele é indigno, que ele não é merecedor. Exatamente o contrário do que os fariseus disseram. Veja a parte B do versículo 6 até o versículo A, até o versículo 7a, diz assim: e já perto da casa, porque Jesus foi com eles, né, nós vimos, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele disse: não, Senhor, não entre não, nem venha. Eu não sou digno, eu nem quis ir falar contigo, porque eu não sou digno nem de falar contigo, nem de dirigir a palavra. Meus irmãos, quem é o homem diante de Deus? Quem é o homem diante de Deus? Isaías, escrevendo no capítulo 40, verso 17 e o verso 29, ele diz assim, meus irmãos, é importante entendermos isto. Todas as nações são perante Deus, perante Ele, Deus, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição, vento e vácuo. Nós não somos nada, meus irmãos, diante de Deus. Acharmos que somos alguma coisa é um grande engano. Eu sei que a soberba está no coração do homem. O apóstolo João, ele fala de 3 coisas que está no coração do homem, e é preciso que o homem vença essas coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba está no nosso coração, infelizmente. Quando o Senhor Jesus se aproxima da sua casa, o centurião envia-lhe esses mensageiros para dizer ao Senhor que ele não é digno de que ele entre na sua casa. Meus irmãos, esse é um passo definitivo da conversão. É olhar para si mesmo e se identificar pecador, indigno, não merecedor de nada. Este é um passo importantíssimo. Diante da possibilidade de receber em casa o Senhor do Universo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o centurião olha para ele e vê a sua completa indignidade. Meus irmãos, enquanto o homem não olha para si, não se vê assim, ele não vai a Jesus. Mas ele vai a Jesus para quê? E por quê? Ele não está doente. Ele não precisa de nada. Ele pode dizer assim: não, eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim. Tem outros piores do que eu. Olharmos para nós mesmos e nos vermos indignos, pecadores, completamente destituídos de méritos salvíficos, é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Ou o Espírito Santo faz isso no nosso coração, ou nós jamais faremos. O homem jamais, por si só, ele vai olhar para si e se identificar assim. É uma obra do Espírito Santo. A nossa natureza egoísta nos faz pensar de nós mesmos muito além daquilo que nós devíamos pensar. Muito além daquilo que de fato nós somos. Só o Espírito de Deus, meus irmãos, é quem pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a segunda coisa que, para mim, é imprescindível na conversão, é o homem se identificar como não merecedor. É olhar para si e ver a sua indignidade. E a terceira coisa, meus irmãos, é reconhecer e aceitar o senhorio de Jesus,
Porque até você olhar e se ver como indigno, tudo bem, mas você aceita, reconhece o senhorio de Jesus e aceita que Ele é Senhor sobre a sua vida, veja os versículos do 7b até o 8. Diz assim: porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao identificar a sua indignidade ante a possibilidade de estar frente a frente com Jesus, o centurião demonstra uma fé, meus irmãos, até então não vista em Israel. Jesus mesmo vai dizer que não viu em Israel uma fé daquele tamanho. Ele diz que Jesus pode curar o seu servo à distância, apenas com uma palavra. Não precisa Jesus chegar lá, nem tocar na pessoa, nem falar com a pessoa. Ele diz: não, Senhor, só basta o Senhor mandar. Só. Jesus fica realmente admirado. Vamos ver sobre isso. Pela narrativa, o centurião reconhece e aceita o senhorio de Cristo. Veja, meus irmãos, observe que ele se compara, né? Ele diz: eu também sou Senhor, não é? Eu também tenho pessoas submissas a mim, às minhas ordens, que eu mando e ele faz. Só que ele se coloca num nível muito mais baixo, porque ele diz: tu és é como se ele estivesse dizendo, tu és o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, sobre o sobrenatural. Apenas a tua palavra, apenas a tua ordem, e as coisas acontecem. Não é o caso dele, mas ele entende o que é alguém que manda, porque ele também mandava, e ele entende. Quando o homem crê em Jesus, meus irmãos, quando o homem crê em Jesus Cristo, reconhece a sua indignidade diante de Deus e aceita o senhorio do Senhor Jesus, o resultado é a conversão. Porque todas essas são obras do Espírito Santo. Crer, reconhecer a sua pecaminosidade, a sua indignidade e aceitar o senhorio de Jesus. Talvez alguém diga assim: não, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas não como meu Senhor. Como meu Salvador, tudo bem, ele me salvou, eu aceito, mas como meu Senhor, não. Como aquele que manda em mim, como aquele que diz o que é que eu devo fazer, como aquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas, não. Se isto é isto que se passa no nosso coração, até aceitarmos Jesus como Salvador, tudo bem, mas se não reconhecemos que Ele é Senhor e aceitarmos o seu senhorio sobre nós, não houve conversão no coração. O resultado, meus irmãos, está nos versículos 9 e 10. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa aos que foram enviados, encontraram curado o servo. Jesus fica admirado quando vê isto aqui. Jesus se volta para o povo, inclusive para os seus discípulos também que estavam com ele ali. E ele diz que nem em Israel, que era onde ele poderia esperar, afinal de contas, Jesus veio dos judeus. O povo judeu já esperava o Messias. Ele diz: nem em Israel eu achei uma fé tão grande. Provavelmente, Jesus, que conhece o todo, meus irmãos, e não apenas uma parte, quando ele ouve isso do centurião,
O texto de Mateus diz que o centurião vai até Jesus, e nós podemos depois conciliar esses dois relatos. É como se o centurião tivesse mandado os seus amigos depois tenha resolvido ir também. Eu creio que o centurião foi até Jesus, e quando Jesus olha para o centurião, ele certamente vê o todo que nós não conseguimos ver. Ele vê que havia bondade naquele coração, havia consideração, né, porque ele se preocupa com o seu servo, havia humildade e havia uma confiança, uma fé sem igual em Jesus Cristo. Certamente Jesus percebeu estas coisas todas. No texto correlato de Mateus, Jesus sugere de forma bem clara que aquele centurião foi salvo. Porque Jesus diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não é? Percebe-se que é como se Jesus dissesse: olha, esse centurião é um dos que veio de fora e vai se assentar no céu com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino irão para o inferno. Então nós cremos que houve de fato conversão, salvação naquela vida, conversão naquele coração. Meus irmãos, apenas algumas considerações finais. Meus irmãos, vejam, fé é a capacidade simples de crer que todo o poder emana de Deus, que Ele é soberano. Fé é isso. Fé não... As pessoas querem criar toda uma áurea em torno da fé, como se a fé fosse uma força interior capaz de mudar as coisas. Não. A fé simplesmente é a capacidade de crer que todo o poder vem de Deus. É nele que nós devemos ter fé. Eu sei que existem outras expressões, fé no trabalho, fé nisso, fé naquilo outro, né? Mas a fé que nós entendemos pela Bíblia é a fé em Deus. Nós entendemos que a Bíblia fala também de uma fé especial, que é a fé salvadora. É uma fé que nós não temos dentro de nós não trazemos essa fé quando nós nascemos. Essa fé é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo, ou seja, a capacidade de nós cremos em Jesus de forma salvífica. Se todos tivessem essa fé, todos poderiam crer em Jesus e, consequentemente, todos seriam salvos. Mas não é assim que acontece. Todo aquele que recebe essa fé, que é a fé salvadora, sabe perfeitamente que ele não tinha essa fé e que essa fé foi colocada no seu coração pelo Espírito Santo. Nós percebemos isso quando nós pregamos o Evangelho. Às vezes na mesma família, pessoas que foram criadas no Evangelho, que viveram na igreja, que estiveram o tempo todo ouvindo as mensagens, uns creem em Jesus Cristo de forma salvífica e permanecem com o Senhor, e outros passam um tempo na igreja e depois se afastam, porque não houve fé salvadora nos seus corações. Não houve. A fé salvadora, meus irmãos, a fé que é colocada em nós pelo Espírito Santo, ela crê em todos os milagres realizados pelo Senhor Jesus, sem questionar. Se você questionar algum milagre realizado por Jesus, então no seu coração ainda não há aquela fé que salva. Não há.
nós não podemos questionar nenhum milagre realizado por Jesus. Nenhum deles. Aquele que recebe a fé colocada no coração pelo Espírito Santo, recebe a Jesus como seu Salvador pessoal. Ele sabe que é uma relação entre ele e Jesus. Não tem muito a ver com a igreja, não. A igreja é o lugar onde ele faz parte, é o lugar onde ele se congrega, é o lugar onde ele se torna membro e começa a se congregar com os irmãos. É muito bom, é necessário, mas essa fé salvadora faz com que eles entendam que há uma relação pessoal entre ele e Jesus. A fé salvadora que é colocada no coração do homem aceita o senhorio absoluto de Jesus sobre todas as coisas, como aquele que tem toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, como aquele que realmente manda. Ou Jesus manda na minha vida, ou mando eu. Esta que é a grande verdade. Hoje, duas pessoas não podem mandar. Ou Jesus manda, ou eu mando. Então, se eu de fato me converti, se houve conversão no meu coração, o meu eu tem que ser negado. Como o Senhor Jesus já falou muitas vezes sobre isso. Para que Jesus possa mandar. A fé salvadora, meus irmãos, reconhece pecador. Aquele que tem essa fé reconhece esse pecador, indigno de receber a salvação. E como aquele publicano, ele clama: ser propício a mim, pecador. É um momento para nós fazermos uma reflexão. Mesmo entendendo que nós já somos salvos, estamos salvos, e nós não vamos perder a nossa salvação, porque a salvação é uma dádiva dada, concedida, não por mérito, mas por graça de Deus. Então, Deus não vai tirar a minha salvação, porque não foi mérito meu, é graça dele. Então nós não vamos perder a salvação. A salvação foi nos dada e é nossa. Mas eu acho que, mesmo sabendo disto, é o momento apropriado para que a gente reflita e pense: estas coisas que aqui foram tratadas, essas coisas que aconteceram na vida desse centurião, acontecem na minha? Eu creio em Jesus Cristo, em todos os seus milagres, em todas as suas palavras, em tudo que ele fez, creio, sem questionar. Eu me identifico, eu olho para mim e vejo que sou um pecador indigno, que se não fosse a graça dele e a misericórdia dele, eu jamais seria salvo. É assim que eu me vejo. Ou eu ainda me vejo uma pessoa boa. Eu aceito o senhorio de Jesus como aquele que manda de forma absoluta em todas as coisas e também na minha vida. Bem, essas são perguntas que nós deveríamos fazer. E eu espero que vocês façam. Que no dia a dia, quando vocês estejam diante do Pai em oração, vocês façam essas perguntas. E que a salvação fique cada vez mais firmada dentro de vocês, meus irmãos. Com certeza, a resposta sincera a essas perguntas vai firmar mais a convicção de que nós somos salvos. Meus irmãos, o meu desejo é que Deus nos abençoe e nos faça crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.